Grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Irmãos, a paz de Yalcha. Vamos iniciar mais uma reunião. Nós estamos aqui na casa da irmã Edna, em Contagem, no bairro Industrial, né? Onde a gente sempre tem reunido nesse lugar que o Pai nos abriu, né? Essa porta, através da vida da irmã Edna. Nós estamos felizes, irmãos, por estar aqui reunidos, né, com a igreja, por fazer parte desse corpo, né, do corpo de Machia, fazer parte daqueles que o Pai separou para esse tempo, para esse momento. E isso para nós é algo maravilhoso. E que essa palavra, ela também possa chegar àqueles que são chamados pelo Pai, que são também eleitos para fazer parte de Filadélfia, daquela que vai ser tirada desse mundo. E que essa palavra possa alcançar todos esses também. Nós vamos, esqueci de falar a data, hoje é dia 1º, né? 1º de outubro de 2021. Nós vamos ler a palavra lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 21. É. E nós vamos ler também, o 1 Samuel 3,19. Está falando do crescimento de Samuel, que representa também o crescimento de Filadélfia, o seu desempenho, o seu desenvolvimento nesse momento. 2:21 e 3:19. É um texto que linka ao outro, né? Fala do crescimento de Samuel. Irmãos encontraram? Todos encontraram? Uhum. Quem achou pode ler, irmãos. Pode ler, irmãos? Pode. Ial visitou Ana. Ela concebeu e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia com Ial. 3:19. 3:19. Samuel cresceu e Ial estava com ele. E nenhuma das palavras que lhe dissera deixou cair em terra. Todo Israel soube desde Dan até Bersabeia que Samuel estava confirmado como profeta de Ial. Mas, Sobe aí. Irmãos, Filadélfia também ela é comparada com Samuel, porque Filadélfia nesses dias ela tem experimentado um crescimento gradativo,
dia após dia. Né? Cada reunião que a gente faz, o Pai tem algo diferente para nós, um alimento diferente. Cada reunião, a gente percebe que é um alimento mais sólido que o outro. E isso é o que proporciona esse crescimento da igreja, esse crescimento de Filadélfia. Eu não estou falando de crescimento em número, não, mas o crescimento espiritual, fortalecimento espiritual, a maturidade, a estrutura espiritual. Então, Filadélfia, ela vai crescendo e se fortalecendo através daquilo que o Pai tem nos dado. É através da sua palavra, através daquele que o Pai também colocou diante de nós para nos conduzir, né? E nesses dias, irmãos, é tão interessante que quando a gente compara os demais grupos, até pessoas que se intitulam como Filadélfia e como Ialdins, né? Que alguns se intitulam de Ialdins, mas só que a gente vê que nesse tempo eles não cresceram nada, eles não avançaram nada, nada. Isso para nós é um motivo de tristeza em relação a eles e ao mesmo tempo um motivo de alegria para nós, porque a gente começa a comparar o tanto que a igreja ela avançou, né? Nesse curto espaço de tempo, por causa do alimento que o Pai tem nos dado nesses dias. Então, irmãos, tudo isso tem um objetivo, tem um propósito do Pai. Filadélfia ela tem recebido esse crescimento, esse desenvolvimento, porque ela também vai ser entregue no templo como Samuel. Ela vai servir no templo. Isso é algo maravilhoso para nós, maravilhoso. Nós vamos voltar a servir a Ial, lá no lugar onde a gente estava antes de vir para cá para cumprir a nossa missão. Então nós vamos voltar para lá. O Pai vai restaurar esse templo, né? Esse templo que foi destruído, que foi pisoteado, né? Ele vai ser restaurado e nós vamos servir a Ial no templo, juntamente com aqueles que fazem parte da igreja de Ial nesse tempo. E juntamente com aquele que Ial separou como o sumo sacerdote também. E é aquele que instrui a igreja, aquele que conduz a igreja aqui nessa terra, enquanto a gente está aqui, né? Eu vou pedir para os irmãos abrirem também lá em Hebreus capítulo 5, 11 e 12. Lê, irmão. Pode. Hebreus 5:11. Muitas coisas teríamos a dizer sobre isso, e a sua explicação é difícil, porque vos tornastes lentos à compreensão. Pois uma vez que com o tempo vós deveríeis ter vos tornado mestres, necessitais novamente de que vos ensine os primeiros rudimentos dos oráculos de Ial, e precisais de leite e não de alimento sólido. De fato, aquele que ainda se amamenta,
não pode degustar a doutrina da justiça, pois é criancinha. Então, irmãos, é o que a gente tem visto quando a gente olha para os outros grupos à nossa volta. A gente vê que eles não avançaram nada. Sabe aquela criança que, por falta de alimento, ela começa a ter vários problemas de saúde, desnutrição, né? Isso é muito comum lá por Nordeste afora, né? Onde o pessoal passa muita necessidade. Você vê aquelas crianças bem raquíticas por falta de alimento. E quando a gente olha para esses irmãos à nossa volta, que já era para eles terem avançado, já era para eles terem compreendido muita coisa, ter uma certa maturidade para receber o alimento de Filadélfia, eles não conseguem digerir esse alimento. Por quê? Porque o organismo deles, espiritualmente, não está preparado para digerir isso. Eles não avançaram, eles pararam na caminhada. Eles simplesmente receberam o Iau e Yalcha, mas eles pararam no tempo. E normalmente, quando alguém para no tempo, ele fica vulnerável, ele fica sujeito a muitos tipos de problemas de saúde, né? Ou alguns tipos de problema por causa do fato dessa pessoa não avançar na caminhada, pelo fato dela não caminhar, não desenvolver. Então é isso que a gente vê também à nossa volta. Quando nós lemos aqui Hebreus 5, está falando exatamente dessas pessoas, desse grupo. E o que acontece? Como Paulo fala, é como se a gente tivesse numa maratona. Aquele que está mais preparado, ele chega ao destino, mas aquele que está despreparado, ele pode até chegar, mas ele vai chegar atrasado. Como diz lá em Hebreus 4, por que eles chegam atrasados? Porque eles não digeriram, eles não se alimentaram. Alguma coisa, a falta de alimento, a falta de preparo, fez com que eles chegassem atrasados, né? Como diz lá em Hebreus 4. E é isso que vai fazer muitos chegarem atrasados, por causa da falta de entendimento, de maturidade, de crescimento espiritual. E nós, irmãos, nós louvamos ao nosso Pai, a Yalcha, a Yal, porque Ele tem nos proporcionado isso. Nós não queremos ser melhores do que ninguém, não, mas nós temos esse privilégio, essa honra de ser chamados eleitos, escolhidos, inscritos. Lá em Hebreus 12 também vai falar sobre os inscritos. Então, quando a gente olha e a gente vê que essas pessoas estão ficando para trás, a gente vê que eles não são inscritos para esse tempo, para esse momento. Quando a gente abre em Isaías, lá no capítulo 53, é feita uma pergunta. E essa pergunta é uma pergunta de Mical. Eu creio, não é, o irmão Marco Beethoven? Abre aí. Isaías 53 o quê? 53:1. É uma pergunta. Quem creu naquilo? Creu naquele que ouvimos e quem se revelou o braço de Yahvé? Então nós vemos aí mais uma vez o braço que foi
revelado. E esse braço aí, que nós sabemos também que é Mical, que conduz o povo de Al ao longo do tempo, ao longo da caminhada. Por que as pessoas hoje não entendem? Elas têm tantas dificuldades para entender. Porque isso não foi revelado a eles ainda. É o que eu falei para os irmãos, os inscritos e eleitos. Quando a gente ouve, por exemplo, uma ministração, quando a gente ouve a palavra, a gente entende com facilidade. Por quê, irmãos? Porque o nosso entendimento foi mudado. Paulo fala assim lá em Romanos 12, 1 e 2, ele fala assim, olha, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, se o nosso entendimento ele não for transformado, não for mudado, dificilmente as pessoas vão entender isso. E é isso que acontece com muitos. O fato deles não entenderem ou se colocarem como um grupo separado, é porque eles não entenderam essas coisas. E porque Iau, o braço de Iau, né, não foi revelado a eles ainda. Vamos ver mais uma em Salmo 89, 21. Depois outro irmão vai abrir Isaías 51, 9. 958. Salmo 89, 21. Encontrei meu servo Davi e o ungi com óleo santo. É a ele que a minha mão estabeleceu, e o meu braço ainda mais o fortificou. O inimigo não poderá enganá-lo, nem o perverso humilhá-lo. Diante dele esmagarei os seus opressores e ferirei os que o odeiam. Só até aí. Só para a gente ver mais uma vez o braço. O braço de Iau também, ali quando a palavra fala a respeito de Davi, que era um servo também separado por Iau para governar Israel. Então a gente vê, irmãos, em todo tempo, o braço de Iau. E hoje para nós é tão fácil, né, entender isso, porque quando a gente lê a palavra, a gente consegue entender isso com facilidade, porque os cadeados, né, os segredos, eles foram revelados a nós, eles foram trazidos até nós. Porque esse braço, né, que a palavra se refere, ele revelou a nós os segredos de Iau. Ele trouxe até nós os segredos de Iau, ele nos fez entender essas maravilhas, né, que o Pai tem trazido para nós nesses dias. Se algum irmão tiver aberto em Isaías, como eu falei? Isaías 51, 9. Vou despertar de alma. Desperta, desperta. Une-te de força, ó braço de Iau. Desperta como nos dias antigos, nas gerações de outrora. Sim, até aí. Quando a gente lembra aqui do tempo antigo, que a palavra está falando do tempo antigo, do que a gente lembra? O que você lembra, Marco Beethoven? Fala dos tempos antigos? Esses tempos antigos. Guerras, batalhas, vitórias, Também. brincadeiras, Isso, aí a gente vai lá Criação do mundo. criação do mundo.
criação. Isso. Quando você vai lá em Provérbios 8 também, você vai ver Sabedoria. a referência a respeito de Mical, né? Nesse provérbio aí. Vamos ler lá para a gente entender melhor. Provérbios 8. É, 1 até o 4. Isso. Quando a gente vê essa referência desse tempo antigo, a gente lembra de quem? Mical também. Diz assim: a sabedoria não chama, o entendimento não levanta a sua voz. Nos montículos, ao lado do caminho, em pé, junto às encruzilhadas, junto às portas da cidade, gritando nos caminhos de chegada. A vós, filhos, a vós, homens, eu chamo. Dirijo-me aos filhos de Adão. Ingênuos, aprendei a sagacidade. Idiotas, aprendei o bom senso, ou bom siso. Então aqui, ele também está chamando a atenção dos filhos de Adão, daqueles que desprezam o conhecimento para que eles adquiram entendimento. E a gente vê lá no final a citação, onde ele diz: aqueles que me aborrecem amam a morte, porque os que não adquirirem, irmãos, esse conhecimento, esse entendimento dessas coisas nesse momento, aqueles que insistem em refutar esse entendimento, eles vão morrer literalmente. Eles vão ter que pagar com a própria vida. Eles vão ter que morrer. Isso se eles resistirem até o fim. Então aqui, a sabedoria, esse braço de Iau, ele chama a atenção. E ele chama a atenção também dos seus filhos. Quer ver? Um texto aqui bem interessante. Ele trata os filhos de uma outra maneira. Assim. Deixa eu achar. Trinta e dois. 32? Deixa eu ver. 32. Isso mesmo. Pode ler aí, André. Portanto, meus filhos, escutai-me. Felizes os que guardam os meus caminhos. Escutai a disciplina e tornai-vos sábios.
não a desprezeis. Só até aí. Então aqui ele chama a atenção dos filhos. Então os filhos são aqueles que escutam a sua voz, são aqueles que prestam atenção. E é o que eu falei para os irmãos lá no início. Nós só temos entendido, compreendido todas essas coisas porque o Pai, ele nos fez voltar a atenção para isso nesse momento, não é isso? O Pai, ele abre o nosso entendimento, ele nos faz prestar atenção. E cada detalhe, irmãos, que o Pai nos revela, que ele nos mostra, o nosso entendimento, ele fica mais aguçado, a gente presta mais atenção. E às vezes, assim, quando a gente está lendo a palavra, o Pai nos leva a prestar atenção em alguns detalhes, é porque Ele quer que nós tenhamos esse entendimento completo, entendimento pleno. Para quê? Para a gente crescer, amadurecer, né? E se fortalecer. Meu irmão, posso continuar a leitura aqui no 34? Pode. Seria interessante esse 34 até o 36 aqui que diz: Feliz o homem que me escuta, velando as minhas portas a cada dia, guardando os batentes de minha porta. Quem me encontra, encontra a vida e goza o favor de alma. Quem peca contra mim, fere a si mesmo. Todo que me odeia, ama a morte. Isso. Muito interessante, muito bom. Então são aqueles que desprezam tudo isso nesse momento, irmãos. Mas só que eles não sabem que tudo isso que eles estão fazendo, o fato deles desprezarem esse conhecimento, esse entendimento, vai gerar morte, vai gerar para eles um prejuízo. E eles não acordam para isso. Quer ver? Nós vamos ler lá em Isaías, deixa eu ver se é Isaías 5. Vai estar falando sobre isso também. Isaías 5,13. O irmão vai abrir Isaías 5,13. E o outro irmão vai abrir Oséias 7,11. Isaías 5,13. Sim. 5,13 diz assim: Eis porque meu povo foi exilado, por falta de conhecimento. Seus ilustres são homens famintos, seus plebeus estão mortos de sede. Ok. Só os dois versículos. Tem um outro texto, uma outra referência, que diz que o meu povo foi destruído. Meu povo foi destruído porque ele faltou conhecimento, entendimento, falta de entendimento. A minha é mais clara, quer ver? Que povo é esse? Que povo? Esses são os israelitas? Abre aí, Débora. Aqui fala dos infiéis, né? Fala dos O infiéis. 17 também. Deixa eu lançar tudo. O Sheol abriu uma goela. Pode ler? Pode. Meu povo será destruído por falta de conhecimento, porque tu rejeitastes o conhecimento, eu te rejeitarei do meu sacerdócio, porque esqueceste o ensinamento do teu Yahweh,
eu também me esquecerei dos teus filhos. Aí está dizendo mais claro, por quê? Está dizendo do tempo futuro. Ele já foi destruído, não é? O meu povo será destruído, não é o que está aí? Porque ele faltou conhecimento, entendimento, né? Então, quando a gente vê essa referência aí, irmãos, é uma referência a Sardes. O que ela vai ser destruída? O que ela vai sofrer? O que ela vai morrer? Como nós lemos lá em Provérbios, é por desprezar isso, por não querer entender e não querer aceitar. Não é aceitar aquilo que os irmãos têm trazido, mas é aceitar aquilo que o anjo de Yahweh está falando nesse momento para a igreja. Quando a gente lê em Provérbios, o conselho era de quem? O conselho era de Yahweh, através do seu anjo, através do seu braço, que ele enviou para conduzir essa igreja, para adotar essa igreja, para arrebanhar essa igreja e cuidar dela como filha, como como o Mardoqueu fez com Esther. Mas para aceitar isso, nós temos que ser humildes. A pessoa tem que ser humilde, ser submisso, querer aprender. E tudo que as pessoas querem é refutar, mas sem entender. Eu lembro nessa semana de um irmão do irmão Alain, né, Alain? Daquela irmã lá que te refutou o tempo todo, porque você tinha postado algo lá a respeito de Yau e Yalcha, de Yalcha pai, por exemplo. E ela refutando o tempo todo, sem querer entender, sem querer aceitar. Então é assim que a gente vê o tanto que essas pessoas elas estão sem entendimento, sem conhecimento das coisas. E por isso eles vão ficar para trás, vão ser destruídos por causa de falta de conhecimento. E é bem importante frisar aqui, né, irmão, que aqui fala que eles são por falta de conhecimento, eles rejeitaram. Não foi por inocência. Por rejeitar, por rejeitar. Recebeu, mas rejeitou. É o que diz lá em Provérbios: olha, aqueles que me odeiam ou que me rejeitam, há uma morte. Diz assim no Isaías 5,13, assim: portanto, meu povo será levado cativo. No seu está dizendo que será destruído. Então aqui está dizendo que ele será levado cativo por falta de entendimento. E os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Grande tribulação. Hã? Grande tribulação. Grande tribulação. Alguém abre lá em Oséias 7:11, que é também esse mesmo povo. 7:11. Deixa eu ver se é isso mesmo. Efraim é colocado no cunhão. 1596. Aqui nós vamos prestar atenção, porque lá quando a gente lê lá em Isaías 8, vai estar falando de um rei que é desse país aqui. Os irmãos vão entender. Vê aí, Marco Beethoven. Oséias o quê? Oséias 7:11. 1596. Oséias 7:11, pode ler? Pode ler. Vai dizer assim: Efraim é como uma pomba ingênua,
sem inteligência, pedem auxílio ao Egito, vão à Síria. Só até aí. 12 também? Pode ler o 12. Enquanto vão, lanço sobre eles a minha rede. Eu o abato como pássaro do céu, desde que ouvi dizer de sua reunião. Agora nós vamos lá em Isaías 8. A gente vai ver quem que é esse rei da Síria. Acho que é lá que tu falando. Isaías 8. Oito, 8. Ele se espalhará por Judá, com a sua passagem, inundará tudo e chegará até o pescoço. E as suas asas abertas cobrirão toda a largura da tua terra, ó Emanuel. Então aqui está falando, irmãos, que quem que vai fazer isso com eles? Esse rei da Síria aqui é quem? Quem que é? Emanuel, Quem antimachia. é o rei da Síria? O antimachia. E tudo isso, No 8, podia pegar no 7, irmão. 7. Ela pegou no 8, o 8 pega no 7. Fica. É porque o 7 fala do rei, o 7 vai falar certinho. 7 o quê? É o Isaías 8, 7. 8, 7. Então vamos lá. O 6 ainda é melhor ainda. Então leia aí, o irmão André. É, Isaías 8, 7. O mestre trará contra ele as águas impetuosas e abundantes do rio, a saber, o rei da Síria, Isso. com todo o seu poderio. Ele encherá todos os seus leitos e transbordará por todas as suas ribanceiras. Ele se espalhará por Jaldá. Com sua passagem inundará tudo e chegará até o pescoço. E suas asas abertas cobrirão toda a largura de sua terra. Ó Emanuel, ó povo, sabei e espantai-vos, prestai atenção a todos os confins da terra. Por mais que vos prepareis para a luta, haveis de ficar apavorados. Por mais que façais planos, eles serão frustrados. Por mais que pronuncieis a vossa decisão, ela não se manterá, porque Zeus está conosco. Está com eles, no caso. Então os irmãos prestarem atenção aqui em Oséias 11 com Isaías 8, 7 aí, falando mais uma vez do rei da Síria e por que eles vão ser destruídos. Diz assim, porque Efraim é como uma pomba enganada. Na minha versão aqui está na Almeida. Porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento. Invocam o Egito, vão para a Síria. Então, quem nesse momento está sem entendimento, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Eles vão para o rei da Síria, eles vão para a Síria, eles vão fazer. Tá no engano. Engano. Quando a gente vê aqui essa referência a Efraim, quem era Efraim, irmãos? Os irmãos lembram quem era Efraim? Efraim era um dos filhos de José, né? Sim. Mas o que os irmãos lembram de Efraim? Era tribo. Teve espírito da parte de Al, veio sobre ele um espírito de confusão. E eles ficaram separados Fora também fora do das demais A tribo que tribos. esqueceu o nome, né? Também. E o que a gente. Esqueceu o nome? Efraim também, a África ficou com eles lá por muitos anos. Ele apresentou também para os estrangeiros. O que aconteceu com Efraim? Eles ficaram separados das demais tribos, né? Foram Foram dois.
retirados da posição de primogênitos. Também. Fala aí, irmão Marco. Não, nada. Então, irmãos, é o que a gente vê hoje. É uma representação desses grupos aqui que se consideram um grupo separado, que não fazem parte de Filadélfia, entre aspas, porque para eles são Filadélfia, mas na verdade eles não são. Por que eles não são? Porque eles desprezam o ensinamento, eles rejeitam o conhecimento e eles estão andando, caminhando a esmo sem entendimento dessas coisas, e é por isso que tudo isso vai acontecer com eles, por falta de entendimento, por rebeldia. Essa falta de entendimento é por rebeldia, porque uma coisa é eu não entender, mas se eu for humilde, eu posso pedir para alguém me explicar. Mas se eu for uma pessoa arrogante, soberba, eu simplesmente vou dizer, não quero saber. Não é? Então tem essa diferença entre aquele que não conhece e aquele que não quer conhecer. Aquele que não sabe é aquele que não quer saber de jeito nenhum. Então é o que a gente vê nessas pessoas hoje, nesses irmãos, e a gente se compadece deles por causa dessa dureza, dessa falta de conhecimento, essa falta de maturidade, de entendimento, essa falta de sensatez, que aqui a palavra chama de insensato. Essa insensatez é por causa disso, porque eles não querem entender, não querem saber, e acabou, né? E para eles, nós somos loucos demais, né? Mais o grupo mais louco ou separado Radical, né? sabe, mais radical. Então, aqui quando a gente vê lá em Hebreus também, se não me engano, não é Hebreus não, é Pedro, segundo Pedro 3,18, ele fala assim que há coisas, né? Paulo já tinha dito isso, se os irmãos forem abrir lá. 2123. Segundo Pedro 3,18, ele fala que há pontos difíceis de entender. Mas quando algo é difícil de entender, o que eu tenho que fazer? 1 Pedro, não? 1 Pedro? Deixa eu ver se é 1 Pedro. Olha aí se é 3, se é 1 Pedro, se é 2 Pedro. Deixa eu ver aqui. Três, 3,18. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso aqui é errado aqui. Ele fala que há pontos difíceis de entender. Deixa eu ver se é 3,18, se é 2,18. são aqueles que desviaram do santo mandamento? 3,16 vai falar melhor. Diz assim: falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos ou inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Então, por que eles deixam de entender ou torcem as escrituras? Quando você torce, então o entendimento também ele é mudado. E às vezes as pessoas têm prazer em fazer isso, em torcer, para não entender, ou para sair fora daquele entendimento, daquela linha de raciocínio, para eles não entenderem. Né? Paulo está falando aqui que é difícil, e Pedro também está falando, né, que essa fala de Pedro aqui é a mesma fala de Paulo,
Mas quando algo é difícil de entender, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me esforçar mais. Na escola, por exemplo, quem são os alunos que mais aprendem? São aqueles que se esforçam. São aqueles que se esforçam em aprender, em adquirir o conhecimento. Aqueles que estudam mais, que buscam mais o conhecimento a respeito daquilo que ele quer entender. Às vezes ele é uma pessoa que ele está ainda aquém do entendimento que os outros já alcançaram, então ele precisa se esforçar mais. Eu me lembro uma vez, quando eu estava em São Paulo, eu fiz eu comecei a fazer um curso de enfermagem, e tinha uma matéria que era muito difícil, que era drogas e soluções. E eu me lembro que na prova eu tirei 3,5. Aí a professora foi boazinha comigo, falou: vou te dar mais uma chance. Daqui 3 dias eu vou repetir a prova de novo. Estuda para aumentar a sua pontuação. Aí eu chamei um amigo meu chamado Felipe, que eu lembro o nome dele até hoje, que ele tinha tirado 9,5. Aí eu falei para ele: você vai me ensinar isso, você vai enfiar isso dentro da minha cabeça. Irmãos, e por incrível que pareça, ele fez aquilo entrar na minha mente, eu entender aquilo, e eu repeti a prova e tirei 10. Né? Então é o esforço, irmãos, aquilo que eu não entendo, eu preciso me esforçar mais, Se empenhar, né? me empenhar mais. E quando a gente vê esses irmãos que nós citamos, é porque eles não se empenham, eles não estão preocupados com isso. Os irmãos estão preocupados com tanta coisa, tantas besteiras, né? Menos adquirir o conhecimento que eles precisam para livrar eles da morte, da condenação ou da perseguição, né? Do anti-machia, daquilo que vai acontecer. Então eles não se esforçam para isso, para entender. Eles ocupam o tempo deles em refutar, em ver qualquer outra coisa sem sentido, É, né? de jeito nenhum. Macron, vacina e muitas outras coisas que às vezes não tem sentido nenhum. Tem para esse momento, irmão. Nós sabemos que o Macron ele vai fazer isso com a Terra. Nós sabemos, mas Macron é o nosso foco? Macron é o nosso foco? Vacina é o nosso foco? Não, não é o nosso foco principal. Então é por isso que o Pai nos dá esse entendimento, esse alcance. Porque o nosso alvo principal é alcançar aquilo que o Pai tem trazido para nós nesse momento, é o que nos interessa. São os segredos que Al tem trazido para nós nesse momento. O nosso interesse é de nos aprofundar cada dia mais, de conhecer mais os segredos do Pai para nós nesse momento, para que a gente não seja pego de surpresa, que é o que vai acontecer com muitos. Eles vão ser pegos de surpresa e tendo sido avisados antes. Isso é o que é o mais triste. Tendo sido aconselhados antes e eles não deram ouvidos. Por isso que aqui em Oséias fala que Efraim, que é a representação de Sardes, né? E outros demais grupos, são uma pomba, eles são como uma pomba sem entendimento, ingênua, sem entendimento. Nós vamos... Aqui, irmão. Pode. Pegando aqui Oséias 12. Você falou de Efraim. Falou de Efraim, eu estava na cabeça tentando lembrar. Bom.
Esses são como Efraim. Pode ler. Oséias 12:1, que diz assim: Efraim cercou-se de mentira e a casa de Israel de impostura. Efraim alimenta-se de vento e corre o dia inteiro atrás do vento do Oriente. Ele multiplica mentira e violência. Eles concluem um pacto com a Síria. Tá vendo? Eles concluem um pacto com a Síria e levam óleo para o Egito. Ou seja, o que está nele, em vez de ser de proveito espiritual, eles levam para as coisas do mundo, né? O Egito. Aí quando você vai em Isaías 31, no versículo 1, diz assim, ó: ai dos que descem ao Egito. E você viu, eles estão levando óleo para a O Síria. Egito, a Síria, O espírito que está neles desce para a Síria. Aí, ai dos que descem ao Egito, a busca do socorro. Procura apoiar-se em cavalos, põe a sua confiança nos carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são de grande força. Mas não voltam os olhares para o Santo de Israel. Tá vendo? Não buscam a Ial. Pois bem, também ele tem sabedoria e pode trazer desgraça. Ele não deixa de cumprir a palavra. Assim, levantar-se-á, aí ó, levantar-se-á contra a corja dos malfeitores e contra o socorro dado aos que praticam a iniquidade. Pois o egípcio é homem e não um ser celestial, né? Seus cavalos são carne e não espírito. Quando Iau estender a mão, aquele que socorre tropeçará, e o socorrido cairá, e perecerão ambos juntos. Tradução: a Síria alimenta-se de vento, leva o espírito para o mundo, que eles estão falando só das coisas mundanas, eles não querem saber das coisas espirituais, eles querem saber somente das coisas do Egito. É isso que eles fazem. Aí o óleo que está sobre a cabeça desses, que deveria ser usado para as coisas de Iau, é usado para as coisas do mundo. E o socorro deles vem de onde? Do Egito. Eles buscam socorro em Faraó. Só que a palavra no final fala o quê? Aquele que socorre, o Egito que socorre eles, tropeçará. E o socorrido, aquele que está no Egito, pensando que está sendo socorrido, cairá. E perecerão ambos juntos. Ou seja, ambos vão para o abismo. Entendeu? A condição de Efraim, que desapareceu. Com certeza. Não é contado, né? Efraim não foi contado. Assim, Provérbios, como eu falei aqui sobre o entendimento, a falta de entendimento e o desprezo, né? Diz assim, Provérbios 18, 2, apenas assim: o insensato não gosta da inteligência. Quando a gente vai lá em Provérbios 8, né? Qual que é o conselho para adquirir o entendimento, a inteligência? Não é isso? Diz assim: o insensato não gosta de inteligência, mas publicar o que pensa. Não é isso que a gente vê? Não é isso que está acontecendo? Provérbios 8 o quê? 8:2. Seu 1 e o 2, né? 18:2. Não, 18. Não, é 18? Não, é 18, irmãos. Eu tô confundindo. É porque eu estou com a Bíblia aberta aqui no 8 também, por isso que eu fiz essa confusão. Mas é 18:2. Ah, tá. É. Tá vendo aí? Ai, ai. Tão atual, né? É. Aí tá vendo? Por isso que o pai, a ordenança é ter igreja, tá vendo? É montar a igreja. Com certeza. Para que estejam sempre unidos e unânimes. Porque olha só para você ver, ó. Quem vive isolado segue seu bel prazer, né? E se rebela contra todo o conselho. O insensato não gosta da inteligência, ou seja, do entendimento, mas de publicar o que pensa. É o que ele faz. O que pensa, o que pensa. É o que ele faz. Tá Então vendo? você vê lá que é só pensamento, coisas humanas, assim. As pessoas têm prazer em colocar lá aquilo que eles pensam, o que eles entenderam até agora. Mas interpretação própria,
Quem vive isolado, Vive também pode ser isolado, aqueles as também que pessoas não aceitam querem liderança, Não reunir. querem não liderança. querem congregar. Não, né? não. Eles não querem ter um governo, não é? Quem é aquele que desprezou o governo? Exatamente. Não é isso? Aí você pega Provérbios 8, o conselho já é diferente, né? O conselho já pega, 8:32. Portanto, meus filhos, escutai-me. É, Felizes os que guardam os meus caminhos, ou seja, andam juntos. é. Entendeu? Guarda os meus caminhos, escutai a disciplina e tornai-vos sábios. Tornai-vos sábios, tá vendo? Aqueles lá não querem saber do entendimento, da Não, sabedoria. Entendeu? Feliz o homem que me escuta, velando as minhas portas a cada dia, guardando os batentes da minha porta. Quem me encontra, encontra a vida, e o que goza do favor de Al. Quem peca contra mim, fere a si mesmo, e todo que me odeia ama a morte. Né? Então é exatamente ao fim, é naquilo que vai culminar, né? Que vai acontecer no final de tudo. A esses que desprezam o conhecimento, desprezam o entendimento, que desprezam o ensino, né? Que desprezam a sabedoria, porque eles estão se apacentando como Efraim, né? Que a palavra diz sobre Efraim, que Efraim ele apacenta a si mesmo. Ele não quer se submeter, não quer nenhum domínio sobre ele. Então é esses grupos aí que não se sujeitam, não querem domínio, não querem aprender, não querem se esforçar, mas querem viver de forma isolada. Esse Efraim aí, ele representa exatamente aqueles que querem viver no isolamento, porque esse Efraim, ele se isolou na montanha, ele quis viver lá sozinho. Olha, eu estou aqui, não quero que ninguém me incomode, não quero. É, Ele se isolou das demais tribos. exatamente. Então são as pessoas que vivem isoladas, né? Sem querer reunir, sem querer entender, sem querer buscar o conhecimento e sem querer crescer, irmãos. Como a gente falou lá no início, não cresce, não desenvolve. E além do mais, né, eles estão sujeitos, realmente é o que vai acontecer com eles, né? Eles vão morrer por causa disso. Eles vão pagar esse preço por desprezar o conhecimento, por desprezar a sabedoria, por desprezar a sabedoria de Yahweh, né? Que é? Por desprezar aquele que Yahweh separou, né? Como nós lemos aqui, a sabedoria de Yahweh. Me lembro que quando eu chamei alguns irmãos para se reunirem com a gente lá no início, bem lá no início, uma das desculpas foi essa. Ah, eu não gosto do irmão fulano de tal. Ah, não vou com a cara dele, não, entendeu? Mas você não sabe o que você está desprezando. Acho que cumpre também Jeremias 6,16. Pode ver aqui? Pode ler, irmão. Onde fala assim: assim disse Sião, parai sobre os vossos caminhos e vede, perguntai sobre as sendas de outrora. Qual era o caminho do bem? Caminhai nele, então alcançareis repouso para vós. Mas eles disseram: não caminharemos nele. E você vê anteriormente, aí ele fala do oleiro. Isso. Não é do oleiro que ele fala? Anterior a esse texto aí? Isso. Aí ele fala do oleiro. Aí você vê quando Ial fala com Jeremias, vai lá na casa do oleiro. Aí quando ele chega lá, ele está moldando o vaso. Aí o que acontece? Se quebra na mão dele. Isso. Não é? Aí ele vai, pega de novo e faz novamente o morro. Aí Ial fala com ele assim, assim eu vou fazer com o Judá. Se for necessário, eu vou quebrar e fazer novamente eles. Porque todos eles foram excluídos, entendeu? Foram todos rejeitados. A condição humana foi rejeitada, porque não seguiram o conselho dado lá atrás. E se não seguiram o conselho de Moisés, que veio com sinais,
com fogo, com um monte de coisa, vai seguir uma voz que fala do céu? Entendeu? Então, ai desses, porque o que está acontecendo é que esses seres celestiais que estão aqui, esses infiéis, estão repetindo os mesmos atos dos antigos. Só que o problema é que os filhos de Adão entram naquela condição, né? De entrar, ainda ter uma chance. Mas os outros já é prisão e morte. Já é prisão e morte, não tem mais. Entendeu? É aquela condição, se for necessário, faz de novo. É tremendo, né, irmão? Tremendo. Li lá em Coríntios, só para a gente finalizar aqui. Coríntios? 2 Coríntios 2. Só para a gente finalizar. Tem 1h e pouco. 2 Coríntios 2. Do 6 até o 10. Vai estar falando exatamente a respeito disso. 2 Coríntios 2, do versículo 6 ao versículo 10. Você vai ler? Pode ver. Sua versão pode estar melhor do que a minha. Na Yahshua está assim. Para tal homem, basta a censura infligida pela maioria. É isso mesmo? Não, está errado. 2 Não é Coríntios. segundo, não, é primeiro. Eu estou fazendo confusão. É segundo, não. Primeiro, está errado. É 1 Coríntios. É porque eu tinha aberto o segundo, depois fiz confusão. 1 Coríntios 2, 6 até o 10. Aí fala assim: no entanto, é realmente de sabedoria que falamos entre os perfeitos. Sabedoria que não é deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, votados à destruição. É interessante, né? Votados. Votados, como que é interessante? Não é voltados, votados à destruição. Ensinamos a sabedoria de Ial, né? O segredo oculto, que Ial, antes dos séculos, de antemão destinou para a nossa glória. Nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, pois se tivessem conhecido, não teriam emadeirado o mestre, o rei da glória. Mas como está escrito, o que olhos não viram, os ouvidos não ouviram e o coração do homem não percebeu, tudo o que Ial preparou para os que o amam. A nós, porém, Ial revelou pelo Espírito. Olha só para você ver. Ial revelou pelo Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundidades de Ial. Isso é tremendo. Tremendo demais, irmãos. Porque, como nós lemos aqui claramente, Ial, ele revelou a um povo, um pequeno povo, um pequeno grupo. Lembra quando a gente leu lá em Isaías, quando fala sobre o povozinho de Jacó? Então, um povozinho mesmo, um povozinho mesmo. Você não se assuste se você for falar para alguém e essa pessoa não quiser entender, não quiser te dar ouvido. Hoje, por exemplo, hoje eu descanso. Quando eu falo para alguém, às vezes no meu dia a dia, quando eu tenho a oportunidade de falar para alguém, eu falo. Queira ele dar ouvidos ou não. Não é? Como a irmã sempre destacou, a irmã Elaine, de Congonhas, nosso papel não é convencer, mas é anunciar. Se a pessoa der ouvidos, ele é um eleito, ele é um inscrito, mas se não,
é porque ele não é eleito, porque ele não é inscrito, porque ele vai fazer parte das outras eras. Então, aqui, Paulo está falando, nós falamos de sabedoria entre os perfeitos. Quem é a sabedoria de Yahweh? Então a sabedoria, ela é ensinada a nós, a igreja de Yahweh, ao povo de Yahweh, esse povozinho pequeno que foi separado para isso, para que Yahweh revelasse a ele os seus segredos e a nenhum outro. E isso para nós, irmãos, é algo tão maravilhoso que a gente fica assim feliz, a gente fica jubilando de tanta alegria em saber que a gente faz parte desse pequeno povo. Hã? É um privilégio muito grande. Todos os dias que eu acordo, para mim é um sonho saber disso. Quando eu olho para as coisas desse mundo, os desejos pelas coisas desse mundo que eu tinha antes, por exemplo, e eu não tenho mais, quando eu tive assim o entendimento de quem eu sou e para onde eu vou, de onde eu vim antes de estar aqui, né? E para que o Pai nos predestinou, irmãos, eu fico maravilhado, eu fico feliz demais, eu fico pensando, puxa, será que sou eu mesmo? Né? Porque é algo assim tremendo, irmãos, muito tremendo, muito maravilhoso. Então, a palavra, ela conversa conosco a respeito dessas coisas, e cada vez mais a palavra, ela nos traz entendimento, esclarecimento. Cada vez mais o Pai nos revela os seus segredos, né? E nos faz conhecer os seus segredos mais íntimos. E para nós isso é um grande privilégio. O versículo 9 que nós lemos aqui de 1 Coríntios, assim, 1 Coríntios 2, assim, mas como está escrito, isso na Almeida, tá? As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Yahweh preparou para os que o amam. Mas, o 10, Yahweh nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Yahweh. Então, isso que nós entendemos hoje é só pelo Espírito de Yahweh, irmãos, só pelo Espírito de Yahweh. O que a gente vê que os demais grupos, os demais irmãos não entendem isso? É porque eles não receberam esse Espírito, esse mesmo Espírito de Yahweh para entender essas coisas, para alcançar esse entendimento. E esse entendimento que vai salvar a vida deles do juízo que virá sobre esse mundo, das coisas que virão sobre esse mundo. Então, Filadélfia, a igreja que foi separada para esse momento, ela é muito privilegiada. A gente estava até comentando outro dia, né, Liramar, que ela é como a menina dos olhos de Yahweh. Ela é essa menina dos olhos que ninguém pode tocar, né? E é para nós algo maravilhoso, irmãos. E que nós possamos cada dia buscar esse entendimento, nós possamos caminhar, buscar essa maturidade, esse crescimento espiritual, essa maturidade, né? Que nós sejamos como Samuel, o nosso crescimento seja um crescimento gradativo, cada dia, para que nós
sirvamos a Iau no tempo que Iau separou para nós, esse tempo que a gente vai sair daqui para servir Iau no templo, levando os utensílios ainda, né, mamá? Levando os utensílios do templo. E que assim, né, o Pai possa nos abençoar. Que assim seja feito a vontade do nosso papai Yaush. Vamos dar gratidão a Iau, né? Gratidão a Yaush. Irmão, só para a gente finalizar, vamos só ler rapidinho, irmãos, os Salmos Olha aí. 89. Olha só para vocês verem. Atenção, não. Pai, Hã? eu não prestei atenção, eu li, mas É, Salmo 89, Salmo né? 89, eu citei ele, mas não foquei. Salmos 89, versículo 21. Ó, olha só para vocês verem, ó. É tremendo, né? Diz assim, ó: encontrei o meu servo Davi e ungi com meu óleo santo. É a ele que minha mão, o quê? Estabeleceu. E o meu braço ainda mais o fortificou. O inimigo não poderá enganá-lo, nem o perverso humilhá-lo. Diante dele esmagarei seus opressores e ferirei os que o odeiam. Agora presta atenção. Estará com ele minha verdade e meu amor. Filadélfia é certinho. E por meu nome seu vigor se exaltará. Colocarei sua mão sobre o mar e sua direita sobre os rios. Ele me invocará. Tu és meu pai. Meu Iau e meu rochedo salvador. Ele vai invocar aqui, ó. Tu és meu pai, tá vendo? Eu tornarei meu primogênito o Altíssimo sobre os reis da terra. Para sempre lhe manterei meu amor e minha aliança com ele será firme. Estabelecerei sua descendência para sempre e seu trono como nos dias do céu. Se seus filhos abandonarem minha lei e não andarem conforme as minhas normas, se profanarem meus estatutos e não guardarem os meus mandamentos, eu punirei sua revolta com vara, sua falta com golpes, mas sem deles retirar meu amor, sem desmentir minha verdade. A versículo 37. Sua descendência será perpétua e seu trono é como o sol à minha frente, é como a lua firmado para sempre, verdadeiro testemunho nas nuvens. Olha que tremendo. Legal. Tudo. Olha que tremendo. Que Tudo maravilha. leva Apocalipse. Agora, versículo 49. Vou pegar o 47, que aqui é Davi falando. Até quando te esconderás, ó Iau? Até o fim? Vai arder com fogo tua cólera? Lembra-te de mim quanto dura a vida? Qual vazio criaste os filhos de Adão? Agora ele pergunta, olha, quem viverá sem ver a morte para tirar sua vida das garras do Sheol? Quem viverá? Os filhos de Alça, porque está falando que os filhos de Adão vivem no vazio. Isso. Agora olha, ó. Onde estão as primícias do seu amor, ó mestre? Jurastes a Davi pela tua verdade. Lembra-te, mestre, do opróbrio do teu servo. Levo em meu seio todas as afrontas dos povos. E ao teus inimigos ultrajam as pegadas do teu ungido. Tá vendo? Bendito seja Iau para sempre. Assim seja. Assim seja. Tremendo, né, irmão? Maravilhoso. O irmão aqui, ó. Hã? O que eu escrevo aqui? O quê? Já estava escrito. Esse salmo. Ah, tá. É interessante o verso 49, né? É interessante. Quem viverá sem ver a morte? Quem viverá Os sem de ver a alma. morte? É o filho de Iau. Entendeu? Porque ele fala em cima aqui, ó. Lembra-te de mim quanto dura a vida? Para qual vazio criaste os filhos de Adão? Tá vendo?
tem a condição para os filhos de Adão, ele fala, quem que vai viver sem ver a morte? E aí embaixo do 51 responde, onde É. estão as premissas? Onde estão as primícias do teu amor? É tremendo, né? O Muito entendimento bom, celestial. muito É os tremendo, figos muito maravilhosos. tremendo, muito É os, tremendo. os figos bons. Muito tremendo, Verdade. irmãos. Grato Que a Yah Deus. possa nos abençoar, né? Vamos dar gratidão a Yah, gratidão a Yah. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha.